Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estejam nos vendo usando um celular, o que provavelmente é a maioria. Coloquem ele na horizontal, porque vamos, como de outras oportunidades, mostrar algumas telas que vão nos ajudar à exposição do nosso tema. Que tema? O grande dia do Calvário. Esse tema está ligado aqui nesse mês, abril, é um dos maiores, se não o maior evento cristão religioso é a questão da crucificação do Cristo. O que nós queremos ver é o que realmente aconteceu no grande dia do Calvário. E o que que nós queremos dizer isso com o que realmente aconteceu? É ver o que muitas vezes o Evangelho ou a história como conhecida não apresentou. E a doutrina espírita pode nos trazer essa informação. Como? Nós vamos ver à frente. E como consequência de vermos como é que foi esse grande dia do Calvário, vem a questão que nós consideramos a mais relevante, que é o que é o martírio nos tempos atuais. O martírio no tempo do Cristo era a crucificação, era o apedrejamento, era a queima, ir para os circos romanos, para os leões. Aquilo era o martírio no tempo do Cristo, há 2000 anos atrás. E o que seja hoje esse martírio? É em função exatamente desta questão é que nós colocamos na parte à esquerda da tela um quadro que provavelmente vocês não conhecem, que é do nosso amigo Salvador Dalí, pintor espanhol, normalmente conhecido pelos seus quadros, digamos assim, abstratos ou cubistas, e que ele tem um quadro que retrata o Cristo. Um quadro muito especial. E tem uma história por trás que nós não temos tempo aqui de apresentar para vocês. Mas, se vocês observarem atentamente, ele retrata a crucificação do Cristo. Mas ele é diferente de qualquer quadro que vocês já possam ter visto da crucificação do Cristo. 30 segundos para vocês observarem as 7 diferenças entre o quadro do nosso amigo Salvador Dalí e os quadros que pelo mundo afora apresentam a crucificação do Cristo. Primeiro, é um quadro onde não aparece a fisionomia do Cristo. Segundo, é um quadro que não apresenta a coroa de espinhos do Cristo. Terceiro, é um quadro que não apresenta sangue. Quinto, é um quadro que não apresenta os pregos do Cristo na cruz. Sexto, é um quadro que apresenta o Cristo olhando para a terra do alto. No caso, essa terra, na realidade, era um trecho, um lago, certo? Na Espanha, da terra natal do Salvador Dalí. Então, são características desse quadro que nos levam a pensarmos o que é o martírio nos tempos atuais. Um martírio, entre aspas, sem sangue. Muito bem. Como é que nós vamos poder saber exatamente como é que aconteceu o grande dia do Calvário? A história, como estão nos livros, ela retrata a visão
dos historiadores, daquilo que eles registraram, daquilo que foi contado para eles, daquilo que eles acreditam que tenha acontecido. A doutrina espírita tem outros meios em que a gente pode identificar exatamente o que aconteceu e os bastidores da história. Como isso é feito? Ele é feito através de comunicações mediúnicas de espíritos que estavam no acontecimento, foram participantes dele ou presenciaram. O nosso amigo Emmanuel tem vários livros, romances, ditos romances históricos, onde o mais destacado é o Paulo Estevam, que na realidade é a história do começo do cristianismo, por alguém que viveu. Então, um dos meios que a doutrina espírita tem de identificar claramente o que aconteceu numa determinada época são os relatos nos livros ditos romances. Os romances espíritas têm uma característica que ele não é apenas um desenrolar fictício de uma vida, ou de um acontecimento, ou de um evento. É a realidade como ele aconteceu. O segundo canal de ter esses conhecimentos é através da regressão de memória. Ou seja, o espírito, ele faz uma regressão ou encarnado ou desencarnado e vivencia e descreve aquilo que ele passou no passado. Portanto, retrata a realidade histórica. E o terceiro que a gente denomina psicometria, ou você conseguir, por uma capacidade mediúnica, captar as vibrações que uns objetos eles ficam impregnados dos acontecimentos em que participaram. Esse é mais raro. Os dois primeiros são os mais usuais, que é os que nós vamos utilizar. O que é preciso ficar claro é que para eu entender e aceitar que, através de uma comunicação mediúnica ou de uma regressão de memória, eu consigo vislumbrar perfeitamente a realidade de um passado espiritual meu, de uma cidade, ou mesmo de um país, ou mesmo da Terra, é necessário que eu entenda que eu sou imortal, que eu tenho várias vidas e tem uma lei de causa e efeito, relacionando esse passado com o presente. É em função desse entendimento é que a doutrina espírita nos traz, às vezes, livros que não são apenas comunicações mediúnicas, romances, mas são relatos de exatamente como aconteceu. O Emmanuel tem um dos livros máximos, que é O Caminho da Luz, que retrata o quê? A história da humanidade desde o seu início sob a ótica espiritual, vendo a coisa acontecer do lado de lá, em relação ao que nós vivenciamos do lado daqui. O nosso amigo Humberto de Campos tem outro que faz a mesma coisa em relação ao Brasil. Tem outros autores que têm livros semelhantes. Então, o que nós vamos fazer é exatamente trazer para vocês, primeiramente, essa história do dia do Calvário, né? E, posteriormente, procurarmos entender o que é o martírio nos séculos, nos tempos atuais. Primeiro, a história. Nós vamos utilizar um livro do nosso amigo Hermínio de Miranda, um dos maiores escritores espíritas, estudiosos, talvez o maior conhecedor, certo? Pela quantidade de livros que tem sobre a história, sobre a ótica espiritual. E ele tem um livro chamado Reencarnação e Imortalidade, onde um dos capítulos é exatamente, tem o título A Grande Dia do Calvário, que foi a ideia de nós tirarmos o título da nossa explanação. E ele diz, olha, são muitas as lições do grande dia do Calvário, mas um aspecto avulso
é que nos adverte escolher as opções certas nos grandes momentos da vida. O grande dia do Calvário mudou a história da humanidade. Muitas personalidades, espíritas e não espíritas, estavam no grande dia do Calvário. Participaram desse marco. O que o capítulo do nosso amigo Hermínio de Miranda faz é o seguinte: ele varreu os livros da doutrina espírita, encontrou três livros, dois deles são romances mediúnicos, e um deles é exatamente uma regressão de memória. E mostrando como é que aqueles personagens que estão nos livros, vivenciaram o grande dia do Calvário. E aí ele compôs a nossa história, que é o que nós vamos dar um segmento rápido para vocês. Que livros são esses? O primeiro são três livros que mostram três grandes participantes, se a gente pudesse dizer assim, do grande dia do Calvário. Um exemplo de quem apoiou a crucificação. Outro de quem executou a crucificação. E terceiro, de quem decidiu a crucificação. Desses três, certo? A história registrou um, que foi quem decidiu, que foi o Pilatos. Esse ângulo do Pilatos é retratado no livro há 2000 anos atrás, que é do nosso amigo Emmanuel, que estava presente no grande dia do Calvário. E um dos participantes ativos desse grande dia do Calvário. O segundo, de quem executou, é um romance do nosso amigo Rochester, chamado Herculano, que retrata o depoimento do oficial romano que comandou o processo da ida do Cristo do pretório até o Gólgota. E o terceiro, aí é uma regressão de memória apresentada no livro Memória de um Suicida, de um espírito que incentivou a crucificação. Então, são relatos reais de diferentes personalidades que participaram do grande dia do Calvário e que vão nos mostrar o que estava por trás, aquilo que nós só vimos as consequências. Ah, o Cristo foi para Herodes, mas por que que o Cristo foi levado para Herodes? Ah, o Cristo foi colocado para ser escolhido com Barrabás. Mas por que foi escolhido isso? O que estava por trás? O que aconteceu para isso ter sido registrado na história? Então, nós vamos varrer rapidamente o tempo, voltar no tempo. Fiquem atentos, porque vamos ser rápidos, concisos, né? Precisos, mas vamos mostrar os três depoimentos simultaneamente, numa sequência de como eles ocorreram no tempo. Essencialmente, nós poderíamos sincronizar o nosso tempo na semana da crucificação ou no dia da crucificação, na sexta-feira. Mas precisamos, para isso, começar com um fato ocorrido um ano antes da sexta-feira. Esse fato é discorrido no livro Herculano pelo oficial romano Cornélios. Um ano antes, portanto, após já 2 anos do início da pregação do Cristo na Palestina, o comandante das forças militares romanas recebe do Sinédrio, de forma velada, certo? Não pública, o informe: olha, nós estamos identificando que um homem
denominado Jesus de Nazaré, está pregando na Palestina contra o Império Romano. O comandante romano recebe a informação, fica em dúvida se por trás não tem intrigas do Sinédrio, intrigas eminentemente religiosas, que na realidade nada tem a ver com o governo romano na época, chama o Cornélios e passa para ele a seguinte tarefa, que hoje nós denominamos uma tarefa de inteligência. Ele diz: você vai seguir esse homem de forma velada, não com as roupas de legionário. Como você conhece razoavelmente bem a língua que é tratada, você vai ouvir, presenciar e depois nos reportar se efetivamente aquilo que os sacerdotes judeus estão dizendo é real ou não. Isso um ano antes. Isso é importante. O Cornélio acompanha o Cristo durante vários meses, acompanha tão bem que ele se apaixona por uma cristã, Abigail, que não é a Abigail do Paulo de Tarso, que era uma judia e que era cristã, porque tinha se convertido ao cristianismo em função das pregações do Cristo. Depois de vários meses acompanhando, ouvindo, registrando, ele chega um pouco antes desta sexta-feira da crucificação ao comandante militar, dizendo: eu não vejo nenhuma ação desse homem contra o Império Romano. Ele não é um perigo para o Império. Muito bem. Comecemos a semana da crucificação. Começou no domingo, que foi a entrada do Cristo, certo? Ele, segunda e terça, ele fica indo e vindo entre uma cidadezinha que ficava a 3 quilômetros, Betânia e Jerusalém, até que na quarta-feira começa o nosso a nossa sexta-feira. Começa por quê? Porque na quarta-feira é o momento em que Judas decide efetivamente que é necessário armar para ele uma jogada política, né, de aprisionamento do Cristo. Ele não o traiu no sentido de levá-lo à morte. Era um aprisionamento que disparasse uma reação do Cristo perante aquela situação e, a partir daí, ele assumisse o controle. O nosso amigo Judas era o único apóstolo judeu dos apóstolos do Cristo. Todos os outros eram da Galiléia, que fica ao norte da Palestina, e era do sul da Palestina, da parte da Judéia. Ele era jovem, 20 e poucos anos, um dos mais inteligentes do grupo dos apóstolos, mas sob um processo obsessivo absolutamente enorme. A somatória de tudo aquilo que ele viveu, que ele ouviu, ele não compreendeu essencialmente aquilo que o mestre estava trazendo. E como ele não via as coisas acontecerem da forma como ele entendia que era, certo? Os judeus se assumirem perante o Império Romano como um povo livre e soberano, ele provocou o aprisionamento do Cristo. Ele esquematizou isso, conversou com os sacerdotes do Sinédrio. O Sinédrio era como fosse o Supremo Tribunal, certo? Da Palestina, sobre a ótica eminentemente religiosa, certo? Composto de 70 juízes, nas quais o sumo sacerdote ou o presidente do Sinédrio
era o Caifás, né? Dois personagens desse sinédrio são registrados na história, que é o Caifás, que é o sumo sacerdote, e o genro dele, que é o Anás, que tinha sido sumo sacerdote alguns anos antes. Esses dois personagens estão na nossa semana. O certo é que houve esse acordo. O acordo é que na quinta-feira à noite haveria, certo, o aprisionamento do Cristo. Veja bem, o nosso tempo no presente é curto e no passado era curto. Curto por quê? Porque, em função das regras religiosas, políticas, certo? Nada podia acontecer depois do sábado. O sábado, não, assim, parava tudo. Então, tudo que tinha de acontecer em relação ao aprisionamento, julgamento e execução da sentença do Cristo tinha de acontecer até sexta-feira, às 6 horas da tarde. Então, houve uma corrida contra o tempo e contra as regras, de tal forma que ele fosse preso, julgado, condenado e executado e tirado da cruz antes que anoitecesse a sexta-feira. Porque nada podia acontecer no sábado. Essa é a razão de por que os acontecimentos eles se fazem corrido no tempo. Que acontecimentos? Na quinta-feira, durante o dia, certo? Tem a ceia, tem o lava-pés, o Cristo vai para o Horto das Oliveiras rezar. Ele, digamos assim, intuitivamente, estava consciente do que estava acontecendo, daquilo que o Judas tinha já acertado. Então, ele estava em oração, o Horto das Oliveiras, no começo da noite de quinta-feira. Começo da noite de quinta-feira. E, efetivamente, o nosso amigo Judas leva os legionários romanos junto com alguns sacerdotes do Sinédrio para o aprisionamento do Cristo. Ele, em vez de ser levado diretamente para o sumo sacerdote, que seria o caso, ele foi levado primeiro para a casa do Anás. Na realidade, foi uma preparação do Sinédrio para o interrogatório que depois seria o formal de condenação do Cristo. Isso normalmente não poderia acontecer durante a noite. Fugiu às normas, às regras, mas tudo tinha de acontecer até o final da sexta. Então, ele foi aprisionado no começo da noite da quinta. Ainda durante a noite, ele foi levado para a casa do Anás, um breve interrogatório feito, e depois ele foi levado efetivamente para o sumo sacerdote, que formalmente tinha de dar o veredito. Vejam bem, várias coisas acontecendo na realidade simultaneamente. Nós falamos do Cornélios. O Cornélios, na quinta-feira de tarde, ele vai visitar a noiva, a Abigail. Enquanto ele está na casa dela, chega o irmão e diz: Nós precisamos falar com o Cristo o mais rápido possível, porque ele está em perigo. A traição, certo? Vazou. Se a gente pudesse dizer numa palavra de hoje, certo? Então, a informação, de alguma forma, ficou em suspenso. Então, chegou para ele o seguinte: olha, você que é um comandante militar, veja o que você pode fazer. Ele pensa, se assusta e diz: amanhã eu vou ver o que está acontecendo. Ele não devia ter esperado. Vocês vão entender daqui a pouco.
Isso é um ângulo. Várias coisas acontecendo em paralelo, que não ficou registrado na história. O outro é, esta época, o nosso amigo Emmanuel, na personalidade do Públio Lentulus, que era um senador romano, estava presente na Palestina. Mais precisamente, ele estava presente em Jerusalém. E estava por quê? Porque a vida dele, né, estava numa revolução, vida familiar. Ele tinha vindo para a Palestina há algum tempo atrás, alguns anos atrás, em função da enfermidade da sua filha mais velha, Flávia, certo? Que apresentava um quadro tipicamente leproso. Os médicos em Roma não identificavam como a solução. Recomendaram, por que você não vai para a Palestina, que muda o ambiente, muda o clima, certo? Pode ser que lá melhore. Aí ele veio para a Palestina. Na Palestina, certo? Ela tem uma melhora superficial. Por esta época, o Cristo começa a fazer as suas pregações e curas. A esposa Lívia, né, passa a ouvir o Cristo e se converte ao cristianismo. E pela intercessão dela, a filha é curada. Então se poderia imaginar que, certo, é, os problemas do nosso amigo Emmanuel seria só da filha. Não. Ele não estava em Jerusalém nesta Páscoa, nesta semana, nesta sexta-feira, por causa da filha. Ele estava em função do filho menor, Marcos, que tinha sido sequestrado por inimigos dele durante esse período. E eles não sabiam o paradeiro. Então ele veio para Jerusalém por quê? Porque nesta época, Jerusalém, Palestina, certo? Em particular, Jerusalém, uma cidade de 30 mil habitantes, certo? 30 mil habitantes hoje é quase nada, mas naquela época era muito, e mais do que isso. Exatamente como ocorre, por exemplo, as festividades aqui de Aparecida, certo? A cidade multiplicava por 5 a sua população. Vinha gente de todo o lugar para as comemorações, certo? Dessa semana. E ele, certo, tinha a esperança de receber alguma informação do paradeiro do filho. Então ele tinha um problema na filha, que de certa forma tinha sido equacionado, tinha um problema no filho, que tinha desaparecido, sequestrado, imagine um pai com todos os poderes que ele tinha, sem conseguir saber o paradeiro, e tinha um problema, certo? Matrimonial, em função de intrigas, N's, o relacionamento, certo? O diálogo praticamente inexistia entre ele e a esposa. Zero. Há bastante tempo. Ela, da mesma forma como o Cornélio recebe a informação que o Cristo está em perigo. E pensa, amanhã de manhã eu vou, de qualquer jeito, falar com o Públio. Esse de qualquer jeito está no sentido de que eles não se falavam. Ela não devia ter esperado. Por quê? Porque na sexta-feira de manhã, logo no começo do dia, antes dela chegar e conversar com o marido, chega um emissário de Pilatos. Por quê? Porque Pilatos, no começo do dia, recebe, certo? Tem a informação, olha, o Cristo foi aprisionado na sexta-feira de noite, foi julgado pelo Sinédrio, e eles estão dizendo que ele é um blasfemo e que é perigoso para o Império Romano e que precisa ser crucificado. Normalmente, certo? O Sinédrio não precisaria fazer nada disso. Eles tinham o poder integral de, cada vez que fosse julgado alguém de blasfemo,
eles, a pessoa ia ser condenada novamente, normalmente, ao apedrejamento e iria morrer. Mas eles não quiseram fazer isso com Cristo, diferente com o que fizeram depois, alguns anos depois, com Estevão. Por quê? Porque o Cristo já era enormemente conhecido e não ficaria bem para eles se a própria religião condená-lo à morte. Então eles passaram, né, o abacaxi para os romanos, que a morte ia ser muito mais infamante, muito mais triste, porque ia ser via crucificação, que era a forma de execução romana, e não o apedrejamento. Então ele recebe certo? O Pilatos a informação, recebe o prisioneiro e não queria executar. Pilatos não queria executar a sentença. Ele reúne os seus auxiliares mais diretos e pergunta sugestões. A primeira sugestão é a seguinte: reúne todas as personalidades mais importantes militar da sociedade judeia para ver o que eles falam. E a primeira pessoa que ele se lembra é do senador Publio Lentulus. Então ele manda um emissário no começo do dia para o Publio Lentulus. Nós temos de fazer uma reunião em palácio. O palácio de Pilatos ficava na parte alta da cidade, certo? Na parte norte da cidade. O templo ficava na parte sul, certo? O palácio de Herodes ficava também, e toda a parte rica de Jerusalém ficava na parte superior da cidade, onde morava o sumo sacerdote, o Pilatos, o Herodes e todos eles. Ele reúne, no começo do dia, essas pessoas. E a primeira informação que ele pergunta é para o comandante romano, militar. E aí, o que vocês falam? Aí entra a informação do Cornélios, que nós falamos, que não está registrado nos livros. Ele diz: olha, sob a ótica militar, esse homem não tem perigo nenhum. Isso que os sacerdotes judeus estão falando não corresponde à realidade. Mais forte ficou o Pilatos. Por que esse mais forte? São vários acontecimentos ocorrendo em paralelo. O Cornélios, oficial romano, a esposa do Emânio e a esposa do Pilatos, Cláudia, durante a noite de quinta para sexta, sonha com o Cristo e acorda de manhã e fala para o marido: olha, não se envolva com esse julgamento. Então, tudo isso o nosso amigo Pilatos tinha na cabeça. Volta, ele pergunta para o oficial comandante romano: tem perigo? Não, não tem. Ele se vira para o Publio Lentulus, o Emânio: você é a autoridade maior do império na Palestina. O que você diz? Aí o Emânio se lembra do quê? Daquilo que ele foi ajudado com a filha. E fala para o Pilatos: eu não vejo absolutamente nenhum perigo também deste homem. Pelo contrário, ele só fez o bem. Aí mais fortaleceu dentro do Pilatos que não, esse homem não pode ser crucificado, não pode ser morto. Aí o Emmanuel dá uma sugestão. Diz: por que você não manda o prisioneiro para Herodes, Antipas? Teve o Herodes, o Grande, que era o rei do nascimento do Cristo, e era o Herodes o Grande, o pai. Morreu 4 anos depois do nascimento do Cristo. Estava no reinado um dos filhos, tinha 3 filhos, cada um ficou com uma parte da Palestina, e a parte da Galiléia ficou com Herodes Antipas. Ele disse: olha, o Herodes Antipas
é o responsável, certo? Em termos políticos daquela região onde o Cristo nasceu. Por que você não o envia para ele dar uma solução para o caso? Pilatos diz: ótima ideia. Aí é o que é registrado na história, que o Cristo saiu de Pilatos e foi para Herodes. Não diz por quê, é o que nós estamos falando. O Cristo foi enviado, Pilatos achou ótima ideia, todos na reunião acharam ótima ideia, falou com o comandante: você leva e nós ficamos aqui. Eles ficaram, a princípio, aliviados, está resolvido o problema. Passa-se uma meia hora, o Herodes, em vez de assumir uma posição, ele mais complica a situação. Até aquele momento, o Cristo não tinha a coroa de espinhos, que é retratada no Evangelho. Ele coloca uma coroa de espinhos, coloca um manto, né, e dá para ele um cetro de madeira. E devolve para Pilatos, dizendo: o problema é teu. Então, a primeira solução encontrada por Pilatos para resolver o problema da não crucificação não surtiu efeito. Novamente, eles se reúnem em palácio. O que fazer? Entra reunião o que nós denominaríamos hoje o chefe de gabinete dele, né? Polípios, e diz: Senhor, há uma multidão no pátio aí aí, certo? Gritando pela crucificação de Jesus. Novamente, Pilatos não queria executar a ordem. E o próprio assessor dele diz: por que que ele não é açoitado? A ideia não foi unânime. Emmanuel não achou que deveria. Mas Pilatos diz: pode ser uma solução. É aí o que é registrado no Evangelho. O Cristo foi açoitado. Porque foi uma sugestão do chefe de gabinete do Pilatos, na tentativa de, através do açoite, pode ser que o pessoal desista da crucificação. Então, manda açoitar. E assim fizeram, que é o que está registrado na história. Só que em vez de apaziguar, diminuir as tensões, o açoite mais aumentou. Então, em vez de ser uma solução, se tornou um perigo maior. Por quê? Porque após o açoite, nas quais foi feito pelos guardas romanos, o chefe de gabinete volta para Pilatos. Pilatos, em vez de jogar água na fervura, jogamos azeite na fervura. O público aí fora está desesperado. Está querendo invadir o palácio para obrigar que você tome a solução. Pilatos não queria a crucificação. Aí, pela segunda vez, o Emmanuel intervém. Ele diz: olha, se eu fosse você, eu colocaria esse pessoal que está aí fora para fora a pata de cavalo. Mas é você que é o responsável perante o imperador da administração da Palestina. Mas dou para você uma segunda sugestão. As leis romanas permitem e dão poder para que você, procurador, possa fazer uma troca de prisioneiros. Aí Pilatos diz: ótima ideia. Vamos procurar um malfeitor que nós tenhamos certeza que a sociedade da Palestina o odeia. E aí eles vão trocar e está solucionado o problema.
Aí acontece o que está registrado na história, que é a tentativa por parte de Pilatos da troca entre o Cristo e Barrabás, que foi uma sugestão do Emmanuel. E assim é feito. Cristo, Pilatos traz, mostra, certo? Esperando, certo? Ingenuamente, que a multidão que estava lá fora, no pátio do palácio, dissesse Barrabás. Mas como nos diz o plano espiritual, havia uma obsessão coletiva naquele momento. As trevas, de alguma forma, estavam dominando as mentes, os sentimentos, uma quantidade significativa de pessoas naquele momento. E em vez de escolherem Barrabás, escolheram o Cristo. Aquilo foi um balde de água fria para aquelas pessoas que estavam dentro do palácio, imaginando que a solução tinha sido dada. O que fazer? Novamente, Pilatos não queria a crucificação do Cristo. Passa-se alguns momentos, novamente entra o chefe de gabinete para ele, certo? E dá com aquilo que se diria hoje o checkmate. Ele chega, Pilatos, Pilatos, a multidão lá fora não apenas está querendo entrar aqui dentro, como está dizendo que você é um possível traidor do império por não querer executar a sentença de morte de uma pessoa que é perigosa ao Império Romano. Nesse momento, Pilatos joga a toalha. Tinha enfrentado os sacerdotes, tinha levado para Herodes, tinha trocado os prisioneiros, mas ser taxado de traidor era perder todos os poderes que ele tinha. Isso ele não iria admitir. Aí ele lavou as mãos e ordenou a crucificação do Cristo. Essa é a história da sexta-feira, trazida pelos livros da doutrina, pelos depoimentos, pelas recordações do passado de personagens que participaram do grande dia do Calvário. A questão que decorre é como é a crucificação, o martírio nos tempos atuais. Os martírios dos cristãos se estenderam até o século III da nossa época. Em 313 teve o edito que transformou o cristianismo de religião perseguida para religião oficial do Império Romano. Em 300 anos, as figuras mudaram. Mas nos séculos seguintes, certo? O martírio continuou de outras formas. Teve as cruzadas, depois teve a Inquisição e assim sucessivamente. A questão é, hoje, existe o martírio? O que é o martírio nos tempos atuais? A nossa amiga Amélia Rodrigues, num dos seus livros, diz o que está na tela de vocês. Hoje, as cruzes mudaram de forma e as suas traves são invisíveis. A fogueira é interior e o circo aumentou as dimensões.
alcançando todo o planeta. O que que ela quer dizer com isso? Que traves invisíveis são essas? Que fogueira interior? Quando ela fala fogueira, é exatamente o martírio durante a Inquisição, durante as cruzadas, certo? Que não usavam leões, mas usavam, muitas vezes, a queima das pessoas. O que que é hoje essas cruzes invisíveis, esse fogo, esse circo? O nosso amigo Bezerra de Menezes, num dos seus livros, exatamente respondendo a esta questão, ele diz: antigamente, dolorosa renunciação era exigida aos companheiros do mestre Nazareno, de fora para dentro. Agora, hoje, contudo, é a luta renovadora do santuário íntimo para o mundo externo. Ou seja, ele está dizendo que naquela época o martírio vinha de fora para dentro, ou seja, vinha dos leões, vinha dos incêndios, né? Vinha das lanças para dentro, para os cristãos. Mas hoje ele diz: não, a luta vem de dentro para fora. Luta no sentido da melhoria, do renascimento das pessoas. Então, é aquela, como diz a nossa amiga, fogueira interior. Mas muito bem. Mas é mais do que isso. O nosso amigo Vitor Hugo, num dos seus livros, diz o seguinte: a dedicação sem alarde e a abnegação sem aplauso da multidão fazem-se expressões reais do martírio dos tempos novos, testemunhados pelas almas que seguirão a terra, edificada pelos exemplos dos que se dão ao Cristo na terra, no Gólgota dos silêncios eloquentes. O que que ele quer dizer isso? Veja bem, são dois martírios. Um é do Bezerra, é algo que está dentro de você e que você tem que se transformar. No outro, é um martírio que ocorre dentro de você em função daquilo que chega a você. Como tornar isso claro? Quem faz isso é o nosso amigo Chico Xavier. Prestem bem atenção. E ele faz isso com um exemplo. Não sei se vocês conhecem aquilo que é chamada a Cruz de Ferro. A Cruz de Ferro era uma medalha que era dada aos oficiais em guerra pelos grandes méritos que eles tinham tido em batalha. Ele ganhava a Cruz de Ferro. A medalha era uma cruz, cruz de ferro. Muito bem, ele usa essa ideia para fazer o quê? Para dizer o seguinte: existem cruzes, medalhas, honrarias de ferro visíveis e tem a cruz de palha. O que que é a cruz de palha? A cruz de ferro são as ofensas públicas. Conseguimos carregá-la, porquanto recebemos muita solidariedade. Todos, o oficial militar recebe a cruz porque todos que estavam com ele na batalha identificaram a sua proeza, a sua coragem, a sua determinação para superar. É a cruz de ferro. Mas e a cruz de palha? A cruz de palha é aquela que ninguém vê. É a cruz invisível. Mas a cruz de palha, pouca gente sabe carregar. É o tapa em forma de palavras. É a agressão pelo olhar. É aquela frase solta que vem direta. Entendeu? Quando nós dissemos que tem dois tipos de martírio, o do Bezerra, dizendo, não, a coisa é de dentro para fora. É a sua luta íntima que as pessoas não veem. Outra é o martírio que vem de dentro de você em função daquilo que chega de fora para você. Não chega mais o leão, não chega mais a espada,
Não chega mais o fogo, mas chega o olhar, chega a fala, certo? Por carregarem a cruz de palha, toleram o vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão de muitos, oferecendo como retorno a renúncia, o silêncio eloquente e o bom exemplo. É por isso que a nossa amiga Amélia Rodrigues também diz: hoje há cruzes invisíveis. Essas cruzes depuram, convidam à reflexão, transformam-se em asas para o progresso e a felicidade. Cruzes que sublimam algumas criaturas e as abraçam. Então, o martírio dos tempos atuais não é um martírio vindo de leões, vindo de cruzes físicas, mas vindo de uma luta interna contra as imperfeições nossas e uma luta interna em função de situações que vêm de fora para dentro, levando a que você faça os silêncios eloquentes, né? O sofrimento em renúncia, que martirizam, mas que ninguém vê. Em síntese, o nosso amigo Pedro de Alcântara, pela psicografia do nosso amigo Chico Xavier, exatamente para sintetizar esta questão, nos diz: antes era preciso lutar por Jesus nos circos e nos cárceres, pela renunciação e a morte. Agora é indispensável combater pelo Cristo em nós mesmos, vencendo o egoísmo e a ignorância. É o Bezerra de Menezes falando. Antes era necessário crer, agora é imprescindível edificar. Antes, o mundo perseguia o discípulo, impondo-lhe sofrimento e sangue. É a cruz do nosso amigo Dali, certo? Sem sangue. Antes, agora o mundo espera que o aprendiz da luz se disponha a auxiliá-lo e redimi-lo. Antes, os seguidores da Boa Nova enfrentavam suplícios e feras. Agora, pelejam na própria carne para alcançar a perfeição. Antes, o benfeitor recomendava: ide e pregai. Agora, o Cristo, por milhares de vozes que descem das alturas, proclama: ide e exemplificai. Antes era o programa, agora é a realização. Filhos do Evangelho, não temamos. O Cristo vem às nossas assembleias dizendo, armando o coração de humildade. Antes, o amor infinito a sustentar-nos. Agora, o infinito amor a soerguer-nos. Cristo avança, Cristo reina. Ave Cristo. Então, nós vimos a história do dia do Calvário, como efetivamente aconteceu, e podemos entender um pouco melhor do que significa o martírio dos silêncios eloquentes, o martírio das cruzes invisíveis no século atual. E para finalizar, uma poesia do nosso amigo Ariano Suassuna, que foi derivada de um desafio a um cantador do Nordeste. Um desafio é chamado de um mote. Você chega com um contador e diz: você tem que terminar a sua poesia, a sua declamação com esta frase. Que frase? A vida venceu a morte. E o cantador construiu a seguinte poesia: na vida material cumpriu o sagrado destino. O Filho de Deus divino nos deu glória espiritual. Deu o bem, tirou o mal.
livrando-os da má sorte. Padeceu suplício forte. Como o maior dos heróis, morreu para dar a vida a nós. A vida venceu a morte. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.